Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Chefe Trapaceiro, parte 32, capítulo 234. Viagem pelo mundo? Então, quando você estava fora, você estava em outro mundo. Alice foi a primeira a quebrar o silêncio, sua mente brilhante e científica correndo para acompanhar as revelações impossíveis. Isso mesmo. O sistema de classificação de chefes, sabe, os níveis mais altos de maestria culinária. Eu trouxe tudo isso de outro mundo. E o que assentiu com a cabeça. O mundo de Shokugeki no Soma era muito fraco, completamente incomparável ao mundo de Toriko. Não me admira que você tenha se tornado tão poderoso. Outro mundo. Estou realmente curioso para saber como é. Os olhos de Megumi brilhavam com uma mistura de admiração e curiosidade. Essa não é a parte mais importante, não é? Erina interrompeu, sua mente afiada, como sempre, focada no detalhe mais prático e tentador. O principal são essas células gourmet. Elas podem te deixar mais forte e você pode comer o quanto quiser sem engordar? Mesmo só ouvindo os efeitos básicos, ela percebeu que aquilo era algo que mudaria completamente o jogo. Um poder que desafiava todas as leis conhecidas da biologia e da física. Então, quão forte essas células gourmet podem te deixar? Alice perguntou, curiosa. E o que havia mencionado força sobre-humana, mas essa descrição permanecia frustrantemente vaga, sem métricas específicas. Quão forte? Deixe-me mostrar. Com um sorriso travesso, Yuki ativou sua cozinha móvel, e a estranha substância etérea se estendeu de suas mãos para envolver os três. De repente, eles se viram em um espaço bizarro de outro mundo, flutuando em uma bolha protetora de energia pura. Esta é a cozinha móvel. É um espaço especial que irá protegê-lo. Seus corpos normais não seriam capazes de lidar com o que você está prestes a vivenciar. Após a conversa, Yuki os lançou para o céu. Num instante, eles deixaram a Terra para trás, experimentando em primeira mão a vista de seu planeta do espaço. Protegidos dentro da cozinha móvel, os três não se preocuparam com a exposição ao vácuo. A cozinha móvel de Yuki diferia crucialmente do mundo das almas. Faltava-lhe aquela erosão implacável. Caso contrário, ele não ousaria envolver pessoas lá dentro com tanta naturalidade. Quanto a Yuki, tendo consumido 6 ingredientes, ele já havia adquirido a capacidade de sobreviver no espaço. Sua segurança não era uma preocupação. Isso é, olhando para o planeta gigantesco à sua frente, os três ficaram sem palavras. As células gourmet te fortalecem, mas você precisa de ingredientes especiais para alimentar o crescimento delas. Yuki explicou com a voz calma e firme na imensidão silenciosa. O poder deles é medido por um nível numérico. Quanto maior o nível, mais forte você é. Para destruir um planeta como o que está abaixo de nós, você precisaria de um nível acima de 3.000. A terra do mundo de Shokugeki no Soma era muito menor que a de Toriko. Sem o reforço das células gourmet, o planeta era incrivelmente frágil. Qualquer um acima do nível 3.000 poderia facilmente obliterar a Terra. É claro que o que quis dizer facilmente. Bestas de nível inferior ainda poderiam destruir o planeta com tempo suficiente e ataques contínuos, não era particularmente difícil. Alice agora queria desesperadamente saber o nível de Yuki. Em sua mente, o fato de tê-los levado instantaneamente para o espaço significava que o nível dele não poderia ser baixo. Quanto ao meu nível celular, para ser honesto não tenho certeza, mas com certeza é superior a 10.000. Yuki balançou a cabeça. Ele realmente não sabia qual era o seu nível exato. Quando os níveis ultrapassavam 10.000, métodos especiais determinavam os níveis de captura, métodos que o Nitro Azul havia desenvolvido. Embora aparentemente úteis, as palavras de Midora revelaram sua falta de confiabilidade. Afinal, seres verdadeiramente poderosos constantemente ultrapassavam seus limites. Considere o próprio Midora. Tendo consumido apenas 6 ingredientes, ele conseguiu resistir brevemente à Cássia, que havia consumido 8 ingredientes e se fundido com seu demônio do apetite. Portanto, Midora considerava os níveis de captura uma piada, material de referência na melhor das hipóteses. Ser enganado pelos níveis de captura poderia custar sua vida. 10.000. Os três ficaram atônitos. Eles imaginavam que o que pudesse ter alcançado milhares, até mesmo vários milhares. Mas ouvir casualmente 10.000 foi difícil de aceitar. Ao ver suas expressões atônitas, Yuki sorriu. Isso era apenas uma estimativa. Ele sabia apenas que seu nível celular excedia 10.000, não enquanto. Além disso, nível celular não era sinônimo de poder de combate. Yuki havia desbravado novos caminhos, seu controle de poder superando o de todos na Terra. Sua força em combate era, naturalmente, mais aterrorizante. Sem parâmetros adequados, Yuki não tinha como medir seu verdadeiro poder. Tudo o que ele sabia com certeza era que havia superado a Cássia e Toriko em seus estágios finais por uma margem enorme. Quanto ao demônio branco, Yuki não tinha certeza. O poder daquela entidade era absurdo demais. Mesmo depois de Toriko se fundir com o demônio vermelho, atingindo níveis celulares de dezenas de milhares, ele só conseguiu resistir a um único golpe do demônio branco. Se o demônio branco se movesse demais, o corpo de Toriko ainda assim desabaria. Não testei, mas matei 2 seres acima do nível 6.000 naquele mundo. Yuki se lembrou do Rei Macaco Bambina e do Rei Dragão Deros, agora parte de seu histórico de combate. Mais de 6.000. Esse número os chocou novamente. Yuki havia matado casualmente seres capazes de destruir planetas com facilidade, cenas impossíveis de imaginar. A fusão com as células gourmet oferece muitos benefícios. Você os experimentará em breve. Com isso, Yuki trouxe todos de volta à Terra. Eles precisaram de um bom tempo para se recuperar do choque. Muito bem, quem vai se fundir com as células gourmet primeiro? Yuki perguntou. As três trocaram olhares antes de Megumi dar um passo à frente.
Ela foi a primeira a se aproximar de Yuki. Apesar de sua habitual postura de garota comum, Megumi demonstrava uma determinação notável nessas situações. Então Megumi vai primeiro. Mas primeiro, alguns preparativos. Yuki produziu quantidades enormes de comida, toda do mundo de Toriko. Os níveis de captura não eram altos, todos os ingredientes abaixo do nível 5, mas a quantidade era gigantesca. As porções de Yuki dariam para alimentar 1000 pessoas. Tanta comida deliciosa. Por que você trouxe tudo isso, Yuki? Alice enxugou a baba antes de perguntar. Os outros dois pareciam igualmente curiosos. Aqueles ingredientes pareciam incrivelmente tentadores. O aroma era igualmente tentador. Felizmente, Yuki havia bloqueado a propagação do perfume. Caso contrário, inúmeras pessoas teriam se reunido ali. Após a fusão, seu apetite aumentará drasticamente. Seu corpo passará por uma transformação enorme e precisará de muita energia para alimentar o processo. Você precisará comer muito. Com a explicação feita, Megumi ficou diante dele, o coração acelerado por uma mistura de medo e expectativa. Yuki pegou 10 frascos das células gourmet aperfeiçoadas e extraídas e iniciou o processo de fusão. Assim que a fusão das células gourmet começou, Yuki monitorou Megumi intensamente, aterrorizado com qualquer problema. Embora já tivesse testado inúmeras vezes antes, desta vez as células gourmet estavam sendo fundidas em alguém muito precioso para ele. Ele precisava manter vigilância absoluta. Sob o olhar atento de Yuki, as células gourmet iniciaram seu intrincado processo de fusão. Megumi podia sentir a transformação percorrendo cada fibra do seu ser, cada célula despertando para uma nova realidade. No instante seguinte, o horror estampou-se em seu rosto enquanto seu corpo começava a definhar, a pele repuxando contra os ossos como pergaminho. Uma fome devastadora dominou primitiva, avassaladora, ameaçando consumir sua própria consciência. Megumi, a fusão celular gourmet está completa. Comece a comer rápido. A energia do seu corpo está sendo absorvida rapidamente. Se você não comer agora, correrá sério perigo. O aviso urgente de Yuki cortou a névoa da fome enquanto ele observava a fusão bem-sucedida se concretizar. Suas palavras despertaram Megumi de repente. Sem hesitar, ela agarrou a comida mais próxima e começou a devorá-la com uma intensidade desesperada. Qualquer vestígio da doce e gentil garota da porta ao lado havia desaparecido. A comida desaparecia em sua boca a uma velocidade alarmante. Ela não comia apenas a carne, mas também esmagava e engolia os ossos. Cada pedaço sumia com uma eficiência mecânica. Em poucos instantes, Megumi devorou uma porção destinada a várias pessoas e, em seguida, começou imediatamente seu ataque aos pratos restantes. O espetáculo deixou Alice e Erina completamente atonitas, com os olhos arregalados em descrença. Quando se recuperaram do choque, Megumi já havia consumido quantidades de comida várias vezes maiores que seu próprio corpo. Mesmo assim, seu estômago não apresentava nenhuma alteração, como se tudo que ela comesse estivesse sendo transportado para uma dimensão completamente diferente. Será que ela realmente pode continuar comendo assim? Ela já comeu tanto. A voz de Erina demonstrava genuína preocupação. Embora Yuki os tivesse alertado sobre o aumento do apetite que vinha com as células gourmet, ela jamais imaginou que se manifestaria dessa forma. A magnitude desafiava toda a lógica. Não se preocupe com isso. Alguém que se fundiu com células gourmet pode facilmente consumir comida suficiente para centenas de pessoas, e isso é apenas o estágio inicial da fusão. No meu nível, eu poderia literalmente devorar o planeta sob nossos pés se quisesse. A declaração casual de Yuki refletia sua realidade. Ele havia desbloqueado dimensões completamente novas de percepção do paladar. Mesmo que a terra deste mundo não fosse a mesma do universo de Toriko, ele ainda podia senti-la se quisesse. É claro que o sabor desta terra só se adequaria aos padrões culinários deste mundo, completamente incomparável aos sabores ricos e complexos do mundo de Toriko. Comer o planeta? As duas exclamaram em uníssono, atordoadas com a ideia. Jamais em seus sonhos mais loucos imaginaram ouvir alguém discutir casualmente o consumo planetário. Em que tipo de ficção bizarra e de nicho a realidade deles havia se transformado? Nesse outro mundo, absolutamente tudo pode se tornar um ingrediente. Depois de consumir algo chamado Another, você desbloqueia um nível de sabor completamente novo. Quando isso acontece, qualquer coisa que você consiga morder se torna comida, você pode literalmente comer qualquer coisa. A explicação simples de Yuki pouco fez para dissipar a incredulidade deles. A ideia de tratar planetas como refeições continuava sendo extremamente absurda. Se essas palavras não tivessem vindo do próprio Yuki, e se Megumi não estivesse demonstrando o impossível ao consumir várias vezes o seu peso corporal em comida, eles teriam descartado tudo como pura fantasia. O espetáculo continuou enquanto todos observavam Megumi devorar sozinha comida suficiente para 1000 pessoas. Só então ela finalmente se recostou com um suspiro de satisfação. Seu corpo havia se recuperado completamente. Na verdade, a fusão com as células gourmet havia aprimorado tanto sua figura quanto sua aparência, que já eram atraentes. Será que estou imaginando coisas, ou a Megumi ficou ainda mais bonita? Alice esfregou os olhos, convencida de que Megumi havia se tornado visivelmente mais atraente do que antes. Isso não é ilusão. Quando as mulheres se unem às células gourmet, parte do aprimoramento visa especificamente a aparência e a silhueta. Yuki explicou que nunca tinha visto a ativação da célula gourmet de uma mulher resultar em uma guerreira musculosa. Bem, exceto por algumas raríssimas exceções que seguiram esse caminho deliberadamente. Capítulo 235. Também tem esse tipo de efeito? Yuki, apresse-se e me dê células gourmet.
Ao ouvirem essa revelação, nem Alice nem Irina conseguiram mais se conter. Alice praticamente se atirou em cima de Yuki, mudando imediatamente para seu modo mais persuasivo e afetuoso. Observando essa cena, Irina não pôde deixar de revirar os olhos. Tudo bem, ela admitiu a derrota nessa área em particular. Suas tendências tsundere persistentes tornavam impossível competir com a franqueza descarada de Alice. A personalidade de Alice era marcada pela espontaneidade, sem se importar com a opinião alheia. Em momentos como esses, ela naturalmente levava vantagem. Em pouco tempo, Alice passou pela mesma transformação que Megumi. Observando a voracidade de Alice ao consumir a comida, o rosto de Megumi ficou vermelho como um tomate. Ela estava tão concentrada em comer mais cedo que não pensou em mais nada. Agora, percebendo quão grosseira e pouco feminina devia ter parecido a todos, queria encontrar um buraco para se esconder. A vergonha foi insuportável. Seu único consolo era que todos passariam pelo mesmo processo, aquela fome absoluta induzida pela fusão, que quase destruía o pensamento racional e tornava impossível manter a compostura. Depois que Alice terminou, foi a vez de Irina. Muito bem, todos vocês concluíram a fusão com sucesso. Tomem isto, pode ser usado para medir o nível celular do seu corpo. E o que entregou a cada um deles os dispositivos de detecção mais recentes. Ansiosamente, os três pegaram os detectores e verificaram imediatamente os níveis de suas células. Os visores mostravam o mesmo número, nível 3. Afinal, eles tinham acabado de se fundir com as células gourmet e sem demônios do apetite dentro deles, os efeitos eram naturalmente reduzidos. Só nível 3? Mas eu me sinto forte o suficiente para matar um touro com um soco agora mesmo. Alice olhou para o seu visor com surpresa. Ela podia sentir claramente o poder explosivo percorrendo seu corpo, mas essa força incrível era registrada apenas como nível 3. Isso já é excelente, Alice. Não se esqueça, o nível 3000 é suficiente para destruir o planeta sob nossos pés. Irina lembrou sua prima, observando a expressão de insatisfação de Alice. Ah, é mesmo, eu tinha me esquecido completamente disso. Alice riu, um tanto constrangida, ao se lembrar disso. De fato, ela havia esquecido. Se o nível 3000 podia destruir a Terra, então o nível 3 possuir esse tipo de força fazia todo sentido. Seu poder atual não é apenas suficiente para matar um touro, você poderia derrubar um elefante com facilidade. E o que acrescentou? Os níveis de células gourmet não eram algo para se levar na brincadeira. No nível 3, um elefante do mundo comum cairia com um único soco. Um elefante? Isso é assustador. Yuki, por que consigo controlar minha força tão bem? Lembro-me de muitos mangás em que aumentos repentinos de poder tornam o controle muito difícil. A pergunta de Irina também despertou olhares curiosos de Megumi e Alice. É verdade que aumentos repentinos de poder geralmente são difíceis de controlar, mas isso não se aplica a pessoas com células gourmet. Qualquer pessoa com células gourmet adquire capacidade básica de controle sempre que sua força aumenta. Esse controle impede que seu poder fique descontrolado e cause destruição. Claro, isso é o mínimo necessário. Para realmente aprimorar sua capacidade de combate, você precisa refinar continuamente o controle do seu poder. Yuki explicou. Seu depósito espacial continha várias ferramentas de treinamento do Templo da Honra Culinária. É claro que Yuki não tinha a intenção de copiar os métodos do Templo da Honra Culinária exatamente. Embora suas técnicas fossem excelentes, elas foram concebidas para criminosos, tornando os métodos de ensino tudo menos suaves. O plano de Yuki para melhorar o controle de poder de todos não envolvia preparação para combate, isso era desnecessário. Eles só precisavam consumir diversos ingredientes para atingir níveis na casa dos milhares. Embora tais níveis os tornassem os mais fracos de sua categoria, este mundo não exigia que lutassem. Yuki lhes deu células gourmet em parte para prolongar suas vidas, mas também para aprimorar suas habilidades culinárias. Com o aumento da força surgiu a necessidade de um melhor controle. Uma vez atingido um certo nível de domínio, aprimorar suas habilidades culinárias se tornaria muito mais simples. Essa foi a verdadeira razão para a fusão com as células gourmet. Além disso, oferecerei diversas iguarias desse mundo para ajudar a aumentar seus níveis de células gourmet. Mas antes disso, preciso que todos vocês façam uma escolha importante. As palavras de Yuki deixaram todos perplexos. Escolha? Que tipo de escolha? Ao verem a expressão séria de Yuki, perguntaram confusos. Após a fusão com as células gourmet e o alcance de certos níveis, sua expectativa de vida se estenderá continuamente. Nesse mundo, existem 8 ingredientes incrivelmente especiais. Depois de consumir os 8, sua expectativa de vida se torna essencialmente infinita. Contanto que você não seja morto, viverá para sempre. A vida eterna parece maravilhosa, mas sem companhia, não tem sentido. Também não quero ver você se separar de seus entes queridos, então preciso que você faça uma escolha. Você tem 2 caminhos à sua frente. Primeira opção, tem um método para prolongar a vida, embora não possa adicionar muito de uma vez, já que o corpo humano tem limites para o que pode suportar. Segunda opção, eles passam pela mesma fusão de células gourmet que você, alcançando a imortalidade ao consumir os 8 ingredientes e ao mesmo tempo, ganhando um poder tremendo. No entanto, independentemente do método que você escolher, só o aplicarei aos seus familiares diretos. Se surgirem gerações futuras, não as ajudarei a fundir células gourmet. Yuki explicou os termos claramente. Seu nível de vida continuava a subir, ele nem sabia se ainda poderia ter descendentes. Mas com a expectativa de vida se estendendo indefinidamente, Alice e os outros poderiam eventualmente ganhar irmãos mais novos. Ele poderia ajudar esses irmãos com a fusão de células gourmet, mas as gerações futuras estariam por conta própria. Ele não era um cuidador universal. Ele estava ajudando todos a fundir células gourmet agora apenas porque eram pessoas com quem ele se importava. Suas famílias se qualificavam por associação. Não podemos decidir algo assim sozinhos.
Será que podemos perguntar aos nossos pais primeiro? Perguntou Alice. Claro, é melhor reunir todos, aí eu explico tudo. Yuki assentiu. Ao ouvirem isso, os três imediatamente começaram a entrar em contato com suas famílias. Parar tudo o que estou fazendo? Eu entendo. Senzaemon recebeu a ligação da neta com surpresa. Embora não soubesse o que ela estava planejando, era evidente que não se tratava de algo simples. Como ela havia enfatizado a importância disso de forma tão séria, ele abandonou seus afazeres atuais e dirigiu-se imediatamente ao local onde eles estavam. Entretanto, Soi e Leonora Nakiri iniciaram sua viagem de volta do exterior. Mana Nakiri também estava a caminho. A família de Megumi morava perto, então eles chegaram primeiro, depois de Senzaemon. Um dia depois, todos que haviam recebido a mensagem compreenderam sua importância. Sem demora, reuniram-se no local combinado. Yuki chamou Sarji, sua pequena secretária, é claro, não poderia ficar de fora. Erina trouxe Azai Nakiri e Ezako Arato, juntamente com os pais de Izako. Yuki não ficou surpresa com isso. Para Erina, Izako era absolutamente indispensável. Erina tratava Izako como família desde a infância, compartilhando todos os seus segredos em primeira mão. Ela era da família em tudo, menos no sangue, então Yuki não se importou em incluir Izako nessa oportunidade. Assim que todos se reuniram, Yuki explicou tudo sobre as células gourmet. Megumi e os outros demonstraram suas habilidades recém-descobertas, quebrando ladrilhos do chão com um único passo e abrindo buracos nas paredes com golpes casuais. Essa série de demonstrações deixou a multidão reunida absolutamente atônita, com suas mentes lutando para processar o que estavam testemunhando. Depois de conhecerem todas as capacidades das células gourmet, eles de repente sentiram como se tivessem ganhado na loteria. Essa oportunidade caiu no colo deles. Isso era a imortalidade, algo que inúmeras pessoas ao longo da história buscaram desesperadamente. Além da vida eterna, havia aquele poder aterrador a ser considerado. Entre as 4 pessoas diante deles, 3 haviam se tornado sobre-humanas. O quarto era ainda mais assustador, capaz de despedaçar a terra sob seus pés com um simples gesto. Esses cenários, que pareciam ficção, de alguma forma se manifestaram na realidade. Todos precisaram de um tempo considerável para processar essa revelação. Por fim, todos se voltaram para Yuki com grande expectativa. Afinal, somente Yuki era capaz de realizar a fusão de células gourmet, então tudo dependia dele. Ao ver suas expressões, Yuki não hesitou. Produziu quantidades enormes de comida e repetiu o mesmo processo. Todos começaram sua fusão de células gourmet. Com tantas pessoas presentes, esta sessão de fusão levou várias horas para ser concluída. Ao final, todos na sala haviam se transformado em seres sobre-humanos. Seus corpos vibrando com um poder recém-descoberto que desafiava tudo o que antes acreditavam ser possível sobre as limitações humanas. Capítulo 236. As mudanças em seus corpos foram drásticas, especialmente para os membros mais velhos. A idade havia cobrado seu preço, deixando-os com vontade, mas sem força para fazer muitas coisas. Embora a fusão com a célula gourmet não tenha revertido o tempo completamente, tornou seus corpos imensamente mais fortes. Agora, apenas a aparência os diferenciava da geração mais jovem fisicamente e estavam em pé de igualdade. Agora que todos vocês se fundiram com as células gourmet, tem uma nova opção para vocês. As palavras de Yuki imediatamente capturaram a atenção de todos, desviando o foco do poder recém-adquirido e voltando-o para ele. Os ingredientes que possuo podem facilmente elevar seu poder a um nível de vários milhares, forte o suficiente para destruir este planeta com facilidade. A maneira casual com que ele discutiu a destruição planetária causou arrepios na sala, mas todos o ouviram atentamente. Posso te levar a esse nível agora mesmo, mas seu controle sobre esse poder não vai melhorar muito. Por outro lado, tem uma técnica chamada honra culinária. Yuki fez uma pausa, deixando que o peso da escolha se instalasse sobre eles. Ao dominar a honra culinária, seu controle sobre seu poder aumentará 10 vezes. Em um nível proficiente, esse aumento pode chegar a 100 vezes. Ter maior controle sobre seu poder será de grande ajuda para aprimorar suas habilidades culinárias. Mas se você optar por aprender honra culinária, não poderá obter o aumento de poder imediatamente. Sua explicação demonstrava a paciência de um professor aliada à precisão de um estrategista. Quando seu nível de poder ficar muito alto, explicou Yuki, as ferramentas de treinamento que possuo se tornarão completamente inúteis para você. A escolha era clara. Primeiro aprender a controlar, depois ganhar poder, ou obter o poder agora e lutar contra o controle mais tarde. Não há muita escolha, né? Tem que ser a honra culinária. Senzaemon Nakiri, o veterano experiente, tomou sua decisão quase instantaneamente. Com Yuki por perto, o aumento de poder poderia vir a qualquer momento, mas a oportunidade de dominar a honra culinária era rara. Perder essa oportunidade agora tornaria tudo infinitamente mais difícil depois. Ele escolheu a estratégia de longo prazo. Exatamente. É óbvio. Eu também escolho a honra culinária. Soi Nakiri e os outros seguiram o exemplo rapidamente. Ninguém na sala era tolo, e como chefes, eles entendiam o valor do controle sobre a força bruta. Escolher a honra culinária agora significava apenas adiar o aprimoramento deles. Escolher o poder bruto significava tornar a honra culinária 1000 vezes mais difícil de aprender mais tarde. Parece que todos estão de acordo. Nesse caso, vamos começar o treinamento de honra culinária. Yuki então trouxe o equipamento de treinamento necessário.
Ele não tinha intenção de apressá-los para o domínio, apenas prodígios como Toriko e Komatsu poderiam alcançar isso em pouco tempo. O caminho da honra culinária baseado na gratidão não era para todos. Toriko e Komatsu o dominaram rapidamente apenas porque já possuíam uma imensa gratidão inata pela comida. O treinamento simplesmente converteu esse sentimento em uma habilidade tangível. Outros não tiveram tanta sorte. Os vice-mestres do Templo da Honra Culinária eram um exemplo perfeito. Alguns passaram a vida inteira lá e nunca atingiram um nível de proficiência. Então, Yuki só precisava que eles atingissem um certo nível de habilidade antes de aumentar o poder deles. Um treinamento completo normalmente levaria anos. Yuki distribuiu os itens que havia trazido, dando a todos o suficiente para começarem o treinamento. Esta é uma cavalinha tocha. Você a acende com sua gratidão. Este treinamento exige que você mantenha um senso de gratidão incrivelmente forte, que, simplificando, é uma maneira de aumentar seu foco. Ele começou a ensinar-lhes como usar as ferramentas, mas quando eles tentaram por conta própria, apenas a tocha rabo de cavalo da Megumi permaneceu acesa por mais de alguns segundos. As de todos os outros se apagaram quase instantaneamente. Isso era perfeitamente normal. Ao contrário do mundo de Toriko, onde a gratidão fluía de forma mais pura, este mundo comum produzia emoções mais complexas e diluídas. A ligeira vantagem de Megumi vinha de seu temperamento naturalmente gentil e coração puro, qualidades que se alinhavam melhor com as exigências do exercício. Assim que todos compreenderam a técnica básica, dedicaram-se à prática com determinação e intensidade. Infelizmente, após várias horas de esforço concentrado, ninguém conseguiu manter a chama da tocha acesa por sequer um minuto inteiro. A maioria não conseguiu chegar nem a 30 segundos. Pior ainda, praticar meditação alimentar em grupo criou desafios adicionais. Os pensamentos dispersos de uma pessoa podiam perturbar todos ao redor, fazendo com que até mesmo tentativas bem-sucedidas fracassassem apenas pela proximidade. Quando você conseguir manter a chama acesa por 30 minutos continuamente, terá atingido o nível básico de iniciante. Yuki disse, olhando para seus rostos abatidos. Meia hora? Não conseguimos nem um minuto agora. Ao ouvirem a exigência de 30 minutos, seus rostos se fecharam em uníssono. Só depois de tentarem por si mesmos é que perceberam o quão difícil era acender a cavalinha tocha. E esse era apenas o requisito de entrada. Yuki, alguém já conseguiu fazer isso por tanto tempo? O rosto de Alice exibia uma expressão de puro sofrimento. Sua personalidade naturalmente vivaz tornava a meditação com alimentos especialmente torturante. Ficar sentada e manter o foco absoluto ia contra tudo que ela era capaz de fazer. Claro, quase todos no Templo da Honra Culinária conseguem fazer isso depois de um tempo. Os vice-mestres conseguem manter uma acesa por várias horas. Já o mestre do templo, Tinshinshin, consegue acender centenas de uma só vez e mantê-las acesas indefinidamente. E mesmo que meu caminho seja diferente daquele baseado na gratidão, ainda consigo acender essas luzes com facilidade. Enquanto falava, Yuki ativou sua própria honra culinária. No segundo seguinte, todos os rabos de cavalo tocha à sua frente explodiram em chamas, o fogo saltando alto no ar. A visão deixou todos sem palavras. Viu? Quando sua honra culinária atingir um certo nível, isso se torna trivial. Agora parece impossivelmente difícil porque você ainda nem cruzou esse limite. Isso não é algo que você dominará em 1 ou 2 dias, requer paciência e prática constante. Yuki disse com um sorriso. Ao ouvirem isso, todos assentiram com uma compreensão renovada. De fato, toda jornada começa com um único passo, a verdade universal de que os começos são sempre a parte mais difícil. Uma vez ultrapassado esse limiar inicial, o progresso se acelera. Embora soubessem que alcançar o nível de Yuki seria incrivelmente difícil, não tinham pressa. Sabiam que agora eram essencialmente mortais, precisavam encontrar algo para fazer com todo aquele tempo. Já que todos vocês entenderam, permitam-me oferecer-lhes algo especial. Yuki disse. Já que todos estavam reunidos, ele naturalmente tinha que apresentar algo bom. Comer agora não vai afetar nosso treinamento de honra culinária? Alguém perguntou confuso. Não vai. O ingrediente que estou trazendo tem um nível de captura baixo, então, no máximo, ele ativará suas células gourmet uma vez. Esse pequeno aumento não afetará seu treinamento. Você achou que a imortalidade era tão simples assim? Para alcançá-la, você precisa comer uma quantidade enorme de comida. E desses 8 ingredientes especiais, eu só consegui coletar 7. O último ainda não amadureceu. Yuki balançou a cabeça negativamente. Ele ainda nem tinha posto as mãos em God, então, estritamente falando, eles não podiam alcançar a verdadeira imortalidade. Mas mesmo assim, depois de comerem 6 dos ingredientes e suas células gourmet atingirem um certo nível, viver por milhares, até dezenas de milhares de anos tornou-se brincadeira de criança. A compreensão se instalou no grupo quando Yuki mostrou a fruta arco-íris que havia capturado no antigo biótopo 1. No momento em que a fruta arco-íris apareceu, sua luz deslumbrante e aroma incrivelmente atraente cativaram a todos. Que cheiro incrível! Não consigo parar de babar. Além de Yuki, ninguém mais conseguia controlar a salivação. Era inevitável. A fruta arco-íris era simplesmente muito potente. Mesmo a dezenas de quilômetros de distância, era possível sentir sua fragrância irresistível. Esta é uma fruta arco-íris. Embora seu nível de captura não seja alto, é um ingrediente muito especial. Uma única gota de seu suco pode transformar uma piscina inteira de 25 metros em puro suco de fruta. Yuki explicou ao grupo. Uma gota pode contaminar uma piscina inteira? Quão concentrado é isso? Será que nossos corpos realmente conseguem lidar com algo tão intenso? As implicações eram impressionantes. A enorme quantidade de açúcares e energia contida em cada gota era incompreensível. Uma pessoa normal certamente não conseguiria lidar com isso fatalmente. Mas você não é mais normal.
Com as células gourmet, além de certos venenos mortais e ingredientes com efeitos colaterais graves, você pode consumir quase tudo com segurança. E o que não havia se esquecido dos ingredientes verdadeiramente venenosos, como uma baleia-balão tóxica, ou de ingredientes com fortes efeitos colaterais, como a serpente diabólica. Se você usasse demais disso, ficaria acamado por um ano. Havia também certas bebidas alcoólicas. Se você bebesse além da sua tolerância corporal, poderia permanecer embriagado por meses, até mesmo anos. A forma mais pura de se embriagar até o esquecimento. Tranquilizados por sua explicação, todos relaxaram. Em qualquer outro mundo, uma pessoa comum que consumisse sequer uma gota desse suco provavelmente morreria devido à enorme concentração de nutrientes, literalmente morta pelo excesso de alimento. E o que distribuiu cuidadosamente a fruta arco-íris, colocando porções individuais diante de cada pessoa. Após o que dar a ordem, todos começaram a comer. Só depois que o que deu permissão é que alguém começou a comer, uma demonstração básica de respeito por quem havia providenciado uma comida tão milagrosa. Ao provarem a fruta arco-íris, todos finalmente experimentaram o que era a verdadeira e suprema delícia. A comida que haviam comido antes, embora muito boa, não se comparava ao que estava diante deles. A delícia da fruta arco-íris estava em um nível completamente diferente. E seu sabor estava em constante mudança na boca, produzindo todos os tipos de gostos diferentes. Esses sabores eram inebriantes. Assim que todos estavam imersos na delícia, suas células gourmet começaram a se ativar. A mudança em seus corpos os trouxe imediatamente de volta à realidade. As transformações das mulheres foram uniformemente positivas, suas figuras tornaram-se mais perfeitamente proporcionais, seus traços mais refinados e belos. Era como se tivessem passado pelo tratamento de beleza mais completo do mundo, emergindo renovadas e radiantes. Já para os homens, a situação era completamente diferente. Seus músculos saltavam um a um, e aqueles que usavam roupas mais justas, como Soi Nakiri, tiveram seus ternos rasgados em vários lugares. Felizmente, como essa foi a primeira ativação da célula gourmet deles, o crescimento muscular permaneceu relativamente modesto. Além disso, eles consumiram fruta arco-íris em vez de alho meteoro. Se tivessem comido alho meteoro, as consequências teriam sido catastróficas. Esse ingrediente em particular fazia os músculos expandirem pelo menos 10 vezes, com reações mais fortes que chegavam a dezenas de vezes o tamanho normal. Todos teriam se transformado em monstros musculosos grotescos. Capítulo 237. Nossos músculos cresceram incrivelmente. Pelo menos eles vão diminuir um pouco depois, não vamos nos tornar monstros musculosos para sempre. Mesmo assim, poderíamos competir com fisiculturistas profissionais. Todos examinaram seus corpos transformados com uma mistura de espanto e preocupação. À medida que suas células gourmet continuam se fortalecendo, seu desenvolvimento muscular se tornará cada vez mais pronunciado. No entanto, isso não é irreversível. Existem duas soluções. Primeiro, podemos usar técnicas de golpe para selar seu poder, permitindo que os músculos retornem ao tamanho normal. Segundo, uma vez que você alcance a maestria da honra culinária, você obterá controle consciente sobre a compressão muscular. Chi Shinshin, do Templo da Honra Culinária, exemplifica isso perfeitamente. Seu peso real ultrapassa 1 tonelada, mas sua altura normal não chega nem a 1 metro, porque ele concentrou toda a sua força internamente. E o que explicou? O rei macaco Bambina que o que encontrou pesava mais de 1000 toneladas, em comparação com as meras 25 toneladas descritas na obra original. Muitas coisas eram diferentes da história original, mas o que não ficou surpreso. Isso era mais razoável. Você consegue fazer isso? Mas é tão difícil dominar a honra culinária. Nossos músculos não vão simplesmente continuar crescendo até ficarmos parecendo monstros, vão? Todos entendiam que alcançar a maestria em honra culinária seria extraordinariamente difícil, então se preocupavam com o desenvolvimento muscular contínuo. Sem os ingredientes especiais que eu forneço, suas células gourmet não vão melhorar, e seus músculos também não. Então você não precisa se preocupar com isso. E o que balançou a cabeça, divertido. O mundo de Shokugeki no Soma não continha nenhum ingrediente do universo de Toriko. As células gourmet eram essencialmente inertes ali, apenas os ingredientes fornecidos por Yuki podiam desencadear seu crescimento. Ao ouvirem essa garantia, todos finalmente relaxaram. Ainda bem que não se transformariam em monstros musculosos. Embora, admitamos, sua aparência atual já fosse impressionantemente musculosa. Aqueles que já tinham um físico naturalmente robusto acharam a transformação menos chocante. Mas ver Azai e Soi Nakiri transformados em titãs musculosos criou um contraste quase cômico. Afinal, um tinha uma expressão séria e fria e o outro era bonito. Rostos assim combinados com corpos musculosos, era uma combinação estranha. Mas nenhum dos dois se importou. Afinal, comparado à imortalidade e à força sobre-humana, tornar-se um fortão musculoso era um preço pequeno a pagar. Yuki permaneceu no mundo de Shokugeki no Soma por mais algum tempo, observando enquanto todos começavam a se adaptar ao seu poder recém-adquirido e davam seus primeiros passos com a honra culinária. Eles tinham acabado de começar o treinamento, ainda nem dominavam o básico. Ele sabia que a orientação era fundamental nessas fases iniciais. Deixá-los resolver isso sozinhos seria uma injustiça. No início, todos precisavam de uma mão orientadora para acelerar seu crescimento. Felizmente, isso não era como algum sistema de magia arcana, onde o potencial era ilimitado, mas os riscos letais. Com um sistema no estilo RPG, o caminho para o poder era repleto de perigos, onde um único passo em falso poderia levar à aniquilação total. As células gourmet eram muito mais tolerantes.
Assim que todos compreenderam razoavelmente bem os fundamentos, Yuki retornou ao mundo de Toriko. Ele havia descansado o suficiente agora, planejava vagar pelo mundo gourmet, coletando ingredientes e aguardando o eclipse solar gourmet. Dessa vez, Jiro não o acompanhou. Em suas próprias palavras, o poder de Yuki já havia atingido um nível assustador. Ele conseguia navegar pelo mundo gourmet sozinho, sem qualquer dificuldade. Após mais de um mês de andanças, Yuki encontrou Toriko e seu grupo. Para sua surpresa, a animosidade que antes definia a relação entre Toriko e Starjun havia desaparecido, substituída por uma camaradagem conquistada com muito esforço. Ele suspeitava que a influência gentil de Komatsu fosse o catalisador. Caso contrário, depois de tudo que Starjun havia feito, era improvável que Toriko tivesse sido tão indulgente. Eles eram irmãos, sim, mas havia uma profunda mágoa entre eles. Após se reencontrar com eles, Yuki ofereceu a Toriko um pouco da carne da carapaça demoníaca. Seu objetivo era simples, despertar o demônio branco adormecido dentro de Toriko. O demônio branco sempre fizera parte dele, apenas permanecerá adormecido, precisava de um catalisador como a carapaça demoníaca para ser despertado. Era um ingrediente bizarro, capaz de despertar um ser tão poderoso quanto o demônio branco. Assim que o demônio branco despertou, Yuki liberou suas próprias células gourmet, replicando sua essência. Ele tinha que admitir, o poder do demônio branco era aterrorizante. Mesmo em seu nível atual, Yuki podia sentir um esforço imenso só de tentar controlá-lo. Mas ele ficou satisfeito. O demônio branco era, além dos deuses gourmet, o ser mais poderoso a aparecer na história original. Esse tipo de poder era mais do que suficiente para ele. Ele calculou que depois de consumir todos os 8 ingredientes de acácia, seria capaz de lidar com o poder do demônio branco com maior facilidade. Ao contrário de Don Slime, cujo poder se manifestava em uma variedade de técnicas espetaculares, redemoinhos, relâmpagos, chuvas de meteoros, até mesmo supernovas, o demônio branco era diferente. Não possuía técnicas elaboradas. Assim como Miel do mundo de One Piece, seu poder era absoluto. Cada ataque básico era um golpe supremo, uma expressão perfeita de força levada ao seu limite teórico. Era um estilo simples e brutal que Yuki achava extremamente atraente. Após entregar uma parte da concha demoníaca ao grupo de Toriko, Yuki continuou sua jornada pelo mundo gourmet. Durante esse período, a passagem entre o mundo humano e o mundo gourmet foi oficialmente aberta. Alimentar as dezenas de bilhões de pessoas no mundo humano era uma tarefa monumental. Mas as terras do mundo gourmet possuíam incríveis capacidades regenerativas. A maldade de Midora não conseguia devastar uma única área para sempre. O mundo humano não se recuperou simplesmente porque sua qualidade não se comparava. Com a terra do mundo gourmet recuperando gradualmente sua vitalidade, a Organização Gourmet Mundial pôde mais uma vez fornecer um suprimento constante de iguarias para a humanidade. E o que não se intrometeu. Embora parecesse estranho que a Organização Gourmet Mundial estivesse essencialmente alimentando toda a população, isso era problema deles. A Organização Gourmet Mundial não era criação dele, era de Ishiryu. E como Ishiryu ainda estava vivo, ele continuava sendo o coração e a alma da organização, embora já tivesse promovido Manson a vice-presidente. Ele sabia que Manson era capaz de gerir bem a Organização Gourmet Mundial, impedindo que ela entrasse em ruína. Com o passar do tempo, Toriko e os outros também retornaram ao mundo humano. Mas desta vez, eles não eram necessários como salvadores. E como Yuki havia levado a maioria dos ingredientes principais, Ishiryu não teve escolha a não ser fazer com que os 4 reis celestiais consumissem 6 dos ingredientes lendários antes de enviá-los de volta para explorar o mundo gourmet. Entretanto, o eclipse solar gourmet se aproximava cada vez mais. O planeta inteiro mergulhou num estado estranho e pacífico, a calmaria antes da tempestade. Enquanto todos esperavam, Yuki claramente sentiu várias presenças colossais descendo sobre cada continente. Essa presença é da Acácia. Para Jiro e a vovó Setsuno, aquela aura era muito familiar. Embora houvesse diferenças sutis em uma análise mais detalhada, a essência era inconfundível. Eles estão espalhados por todos os continentes. Vamos dar uma olhada. Jiro disparou em direção à perturbação mais próxima. Logo, o grupo avistou uma criatura tão grotesca e abstrata que desafiava qualquer descrição. Devorava tudo em seu caminho, comestível ou não. Tudo que via, consumia. Isto deve ser um fragmento das células da Acácia. Assim que Yuki falou, outras auras poderosas começaram a surgir ao redor do globo. Os 8 reis haviam começado a agir, preparando-se para lidar com esses monstros. Permitir que essas criaturas causassem destruição não era uma opção. O rei dos cavalos do 8º continente chegou a lançar um ataque contra o 7º. Um lobo de batalha do 2º continente, o segundo em número de capturas, atrás apenas de Guinness, dirigiu-se para o primeiro. Foi uma intervenção necessária. Os reis do 7º e 1º continentes haviam sido mortos por Yuki. Embora a luta pela sucessão tivesse começado, levaria tempo para coroar novos governantes. Sem um 8º rei para controlá-la, as células de Acácia eram imparáveis, uma força invencível que nada podia conter. No fim, o rei cavalo e o lobo da batalha não tiveram escolha a não ser intervir. As células de Acácia. O eclipse solar gourmet nem começou e ele já está causando problemas. Olhando para o monstro à sua frente, Jiro desferiu um único soco. Na história original, como Jiro não havia liberado completamente seu poder, seu Big Bang lançou a criatura para o espaço, mas também lhe custou a mão. Setsuno precisou usar água curativa para restaurá-lo. Dessa vez, Jiro não usou o Big Bang, mas isso não significava que o ataque fosse mais fraco. O Jiro atual era incontáveis vezes mais forte que sua contraparte original. Com um único soco, o monstro celular foi instantaneamente aniquilado. Ao ver a criatura se desfazer em nada, Jiro tomou sua decisão. Ele iria encontrar Acácia. Já que havia escolhido agir, teria que enfrentar as consequências. O eclipse solar gourmet estava quase a chegar. Era o momento perfeito para acertar contas antigas.
Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 238. Após o monstro celular ser derrotado, duas outras presenças se aproximaram. Quando as duas figuras apareceram, todos viram que eram o presidente Shiryu e Midora. Eles também haviam sentido a aura de Acácia. Acontece que o grupo de Yuki estava mais perto, então eles chegaram primeiro, e Shiryu e Midora chegaram um pouco atrasados. Ao vê-los chegar, Jiro não perdeu tempo e expressou seus pensamentos. Vai procurar o Nitro Azul e a Acácia Mestra? Ótimo! O eclipse solar gourmet está quase aqui. Teremos que te incomodar em seguida, chefe Yuki. A essa altura, você provavelmente é o único capaz de preparar God. E Shiryu assentiu com a cabeça e então olhou para Yuki. Assim que o eclipse solar gourmet começasse, God apareceria, e eles definitivamente precisariam da ajuda dele. Afinal, só ele conseguia ouvir a voz dos ingredientes. E o método de preparo do prato God era algo que até a vovó Setsuno, que havia alcançado o nível de uma chefe divina, achava incrivelmente difícil. Nesse caso, deixem God comigo. Vocês três podem cuidar dos seus assuntos particulares. E o que não estava preocupado se eles conseguiriam matar a Cássia. Era impossível. Mesmo que a Cássia não estivesse em sua força máxima e não tivesse devorado Neo. As características de Neo o tornavam como uma barata indestrutível. Então, assim que Yuki reunisse todos os ingredientes, ele iria lidar com a Cássia. A Cássia queria salvar a Neo, certo? E Yuki lhe daria essa chance. No fim, a Cássia estava destinada a morrer. Quanto ao Neo, o objetivo de Yuki ao salvá-lo era aproveitar os ingredientes que ele continha. Os ingredientes que o Neo havia devorado ainda estavam vivos em outro espaço. Era melhor libertá-los. Do contrário, onde ele iria para capturá-los? Quanto aos nitros azuis, nem havia necessidade de considerá-los. Só havia um caminho para eles, a morte. Após elaborarem seu plano, vovó Setsuno e Nono retornaram ao mundo humano. Afinal, a batalha iminente seria incrivelmente perigosa e a comoção seria imensa. Sua tarefa ainda era proteger o mundo humano. E Shiryu chegou a enviar uma mensagem ao povo do mundo da comida hexagonal, alertando sobre a perturbação iminente. Setsuno podia proteger o mundo humano, mas o mundo gourmet era o domínio dos 8 reis. Se você interferisse em seu domínio, não seria agradecido, seria recebido com hostilidade. Portanto, ela só podia proteger o mundo humano. Nesse momento, como sua força havia aumentado muito e ela havia retornado ao seu estado juvenil, usar a cúpula de pressão para proteger o mundo humano não era problema. Yuki dirigiu-se diretamente para o segundo continente. Os outros 3 foram para o primeiro continente. Quando Setsuno retornou ao mundo humano, ela imediatamente abriu sua cúpula de pressão. Essa é a cúpula de pressão da senhorita Setsuno. Por que ela está abrindo agora? E esse alcance não é um pouco grande demais? Está cobrindo todo o mundo humano. Em seu restaurante, Yuda sentiu a mudança no mundo exterior e seus olhos se arregalaram. A cúpula de pressão era seu golpe característico. Todos sabiam disso. Mas o fato de ela usá-la para cobrir todo o mundo humano era a parte mais assustadora. Ti, você sente isso, não é? Setsuno engolfou todo o mundo humano. No restaurante culinária desaparecida, Tio e Tinshinshin estavam presentes. Após a resolução do conflito interno dela, o relacionamento entre eles se recuperou naturalmente. Tinshinshin era preguiçoso demais para ficar no templo da honra culinária e passava seus dias no restaurante da culinária desaparecida. Cobriu todo o mundo humano? Antes que Tinshinshin pudesse falar, Shiryu, que estava ao lado deles, olhou para Tio com uma expressão confusa. Ela não entendia o que aquilo significava. Sua força não era suficiente. Embora pudesse sentir a existência da cúpula de pressão, ela não conseguia perceber seu alcance. Esse movimento se chama domo de pressão. É um movimento característico de Setsuno, uma defesa absoluta. E agora, esse movimento está cobrindo todo o mundo humano. Para ela fazer isso, significa que o mundo humano estará em perigo, então ela precisa protegê-lo. Tio, vamos dar uma olhada. Se houver algo em que possamos ajudar, podemos dar uma mãozinha. Após Tinshinshin terminar de falar, Tio assentiu imediatamente. Os poderosos do mundo humano correram em direção à cidade gourmet. Eles queriam desesperadamente saber o que estava acontecendo. Questionavam-se se aquilo tinha alguma relação com as poderosas auras que haviam surgido anteriormente. Quando alguns deles chegaram, entenderam o motivo através da explicação de Nono. O eclipse solar gourmet estava prestes a acontecer, e os alunos de Acácia tinham ido todos para o mundo gourmet, onde haveria uma grande batalha. Ao ouvir isso, todos prenderam a respiração. Não é à toa que a vovó Setsuno teve que proteger o mundo humano inteiro. Ela teve que. Eles ainda tinham alguma noção da força daqueles 3. Quando os 3 deram tudo de si, seus ataques provavelmente poderiam fazer o mundo humano voar pelos ares. E desta vez, os 3 estavam trabalhando juntos, o que tornava tudo ainda mais aterrorizante. Era difícil imaginar o quão poderoso seu oponente devia ser. Alguns até se perguntavam se os alunos de Acácia estavam planejando entrar em guerra com todos os 8 reis. As potências do mundo humano inicialmente consideraram emprestar sua força à batalha iminente. Mas, no momento em que souberam que seriam os 3 lendários estudantes a lutar juntos, essa ideia evaporou como a névoa da manhã. Qualquer um desses monstros poderia aniquilar toda a força deles sem o menor esforço. Lançar-se nesse conflito seria nada mais do que um suicídio elaborado. Assim, fizeram a escolha pragmática de permanecer ao lado da vovó Setsuno como seus guardiões. A velha senhora não podia se dar ao luxo de ter distrações durante seu trabalho crucial de preparação. Embora ataques externos pudessem ser repelidos, e se alguém já tivesse se infiltrado em suas fileiras, aguardando o momento perfeito para atacar, a possibilidade, por menor que fosse, exigia vigilância.
Entretanto, Yuki já havia chegado ao segundo continente e imediatamente localizado o berço de God. Como God se originou na área zero, Yuki conseguia sentir as vibrações sutis do continente subterrâneo com clareza cristalina. Isso permitiu que ele identificasse o ponto de surgimento de God com precisão cirúrgica. Ele se acomodou para esperar, pronto para iniciar os preparativos no instante em que o ingrediente lendário se manifestasse. De repente, sua vigília foi interrompida por um visitante inesperado, não God, mas o soberano do segundo continente, o Rei Lobo Guinness. Guinness, o que você está fazendo aqui? Yuki ficou surpreso. Ele não achava que o Rei Lobo estaria interessado em comer God, afinal, Guinness não era forte o suficiente nem para desafiá-lo. Dessa vez God estava mais forte do que nunca, com um nível de captura que ultrapassou os 10.000. Se Guinness tentasse enfrentá-lo, seria aniquilado num instante. Ao ver Yuki, Guinness soltou um uivo baixo. No instante seguinte, Yuki entendeu o significado. Era assim que os poderosos se comunicavam, mesmo sem uma língua em comum, a intenção era instantaneamente compreendida. Ele sabia por que Guinness estava ali. Passará tanto tempo com Jiro que seu cheiro, sem dúvida, permanecerá nele. Embora Jiro já tivesse se tornado independente há muito tempo, conquistando seu próprio status lendário, para Guinness ele sempre seria aquele filho que criará. Esse era um fato que jamais poderia ser mudado. Na história original, após Jiro ser morto por Acácia, Guinness ficou furiosa e imediatamente lançou sua própria vingança devastadora. Isso demonstrava o quão importante Jiro era para o Rei Lobo. Então, depois de sentir o cheiro de Jiro em Yuki, Guinness veio perguntar sobre o relacionamento deles. Yuki não viu motivo para escondê-lo. Ele explicou que, embora ele e Jiro não fossem mestre e aluno, ele havia recebido a ajuda e a orientação de Jiro. Embora Yuki tivesse retribuído muito a Jiro e aos outros, e as ações deles tivessem sido em parte para quitar essa dívida, para Yuki, isso era o suficiente. Ao perceber a ligação entre eles, o Rei Lobo Guinness tomou uma decisão imediata. Ele ficaria ali. Sua intenção era cristalina. Já que aquele humano era importante para Jiro, ele ofereceria sua proteção. Yuki considerou esse desenvolvimento surpreendente e fortuito. Uma vez que começasse a preparar o God, o ingrediente amadureceria gradualmente em vez de atingir a sua plenitude instantaneamente. Outras criaturas poderiam tentar roubar pedaços durante esse período vulnerável. Ele não queria que God fosse roubado por alguma besta qualquer. Ter o Rei Lobo de guarda foi uma excelente solução. Os dois continuaram com sua forma peculiar de comunicação. Embora Guinness detivesse o prestigiado título de oitavo rei, o poder de Yuki o superava consideravelmente. 2 oitavos reis já haviam caído nas mãos de Yuki. Por mais orgulhosa que a Guinness estivesse, ela não demonstraria isso na frente de Yuki. Sabia que uma potência merecia respeito. Enquanto Yuki e Guinness aguardavam o nascimento de God, os 3 pilares do mundo humano já haviam encontrado o covil dos nitros azuis. Acácia permaneceu presente embora tivesse liberado extensões celulares para devorar alimentos por todo o planeta. Seu corpo principal não se moveu deste local. Na história original, quando Jiro chegou aqui, Acácia já havia partido, deixando Jiro para massacrar quase todos os nitro azuis presentes. Somente o retorno oportuno de Acácia impediu sua aniquilação completa. Caso contrário, todos os nitro azuis teriam morrido pelas mãos de Jiro. Dessa vez foi diferente. Acácia permaneceu, todos os nitro azuis estavam presentes e Jiro não tinha vindo sozinho. Ele trouxera Ishiryu Midora e o Dom Slime escondido. E cada um deles estava mais forte do que nunca. A chegada deles chamou imediatamente a atenção da Nitro Azul. Capítulo 239. Nesse momento, a instalação abrigava inúmeros humanos. Estes não eram do mundo humano. Eram habitantes nativos do mundo gourmet. Eles estavam sendo conduzidos para o centro como gado, onde morreriam, alimentando Acácia, ou melhor, Nel com desespero suficiente. O ingrediente favorito da Nel era o desespero, enquanto seu sabor mais odiado era a raiva. Esses humanos, trazidos aqui para morrer em desespero, forneceriam a Nel uma grande quantidade de alimento. Mas esse ato, sem dúvida, enfureceu o presidente Ishiryu. Embora não fossem cidadãos do mundo humano, sua natureza inerentemente compassiva não conseguia tolerar tamanha crueldade sistemática. Vocês 3 lidem com eles. Primeiro, eu tiro essas pessoas daqui. Ishiryu disse isso sem pensar 2 vezes, usando imediatamente suas calorias douradas para proteger as pessoas que caminhavam em direção à sua morte. Ele não podia ficar de braços cruzados enquanto tantos morriam aqui. Que tolo sentimental. Perdendo tempo com essas pessoas num momento como este. Midora não conseguiu se conter e disse: depois de todos esses anos juntos, você se esqueceu da verdadeira natureza de Ishiryu? Se ele não tivesse tentado salvá-los, ele não seria Ishiryu. Jiro balançou a cabeça. Ishiryu era praticamente um santo vivo. Dedicou tudo ao bem-estar da humanidade. Ver humanos sofrerem, até mesmo aqueles de fora do mundo humano, o impeliu a agir. Tudo bem, deixe ele lidar com a crise humanitária dele. Eu vou atrás da Acácia. Você que lide com aqueles malucos azuis. Midora não perdeu tempo e dirigiu-se diretamente para a fonte da aura de Acácia. Mas várias figuras avançaram rapidamente, tentando atacá-lo. Seu oponente sou eu. Tentando me ultrapassar sem dizer uma palavra? Você está me subestimando um pouco, não é? Jiro desferiu um soco, cuja imensa força bloqueou diretamente as figuras que avançavam em direção a Midora. Essas figuras eram do Nitro Azul. Ao perceberem a chegada dos 3, saíram imediatamente, com medo de que causassem problemas. Maldito Jiro! Saia da minha frente! Remoção do núcleo estelar.
Um dos nitro azuis não conseguiu se conter e desencadeou diretamente sua técnica de remoção do núcleo estelar. O nome vem do fato de que ele já havia usado esse golpe para extrair o núcleo de um pequeno planeta. Assim, a mudança recebeu esse nome. Na história original, esse golpe havia ferido Jiro, mas ele lidou com isso usando seu golpe de dano. Agora, porém, esse golpe não tinha a menor chance de atingir Jiro. Mesmo que atingisse, seria inútil. A diferença de poder entre eles havia se tornado um abismo intransponível. Um golpe poderoso, mas um pouco lento demais. Não adianta nada se não consegue atingir o alvo. Você também pode experimentar o meu ataque, Big Bang. Jiro olhou para o nitro azul, desviou do ataque e então lançou um Big Bang em sua direção. Na verdade, para lidar com o nitro azul, ele nem precisou usar um golpe assim. Um soco normal seria suficiente para matá-lo instantaneamente. Mas ele ainda queria testar. O resultado foi que o corpo do nitro azul não foi lançado ao espaço, foi obliterado diretamente pelo soco. Seu corpo havia sido reduzido a nada. Os outros membros da equipe nitro azul soltaram um suspiro coletivo de horror. Eles sabiam que Jiro era formidável, mas esse nível de poder desafiava a compreensão. Eles conheciam muito bem a própria força. O resultado daquele único soco foi simplesmente inacreditável. Parece que usei força excessiva. Espero que ele não fique muito confuso quando ressuscitar. Jiro sabia perfeitamente que esses nitro azuis podiam ressuscitar, embora isso pouco importasse para ele. Se retornassem pacificamente, ótimo. Se buscassem vingança, ele os enviaria de volta à morte com prazer, ou usaria o golpe poderoso para selá-los permanentemente. Seu monstro! Os outros membros da Nitro Azul agora tinham expressões muito sombrias. A força de Jiro havia superado suas estimativas. Eles só podiam assistir impotentes enquanto Midora atacava Cassia, completamente incapazes de intervir. Monstro? Comparado a vocês, acho que não sou lá um monstro. As ações de vocês são a verdadeira definição de monstruosidade. No meio da frase, Jiro apareceu diante de outro Nitro Azul, segurando seu crânio com uma das mãos. Um aperto seco e outro Nitro Azul morreu instantaneamente. Os outros Nitro Azuis também sabiam que Jiro não os deixaria escapar, então lançaram seus ataques imediatamente. Mas seus ataques eram como cócegas para Jiro. Ele nem precisou se defender, eles não conseguiam nem chegar perto dele. Nesses breves instantes, 5 Nitro Azul já haviam caído. Os 3 sobreviventes não faziam ideia de como reagir. Correr? A velocidade de Jiro excedia a capacidade deles de sequer perceber, quanto mais de escapar. Lutar? Isso era ainda mais ridículo. Até então, Jiro havia atacado exatamente 5 vezes, cada golpe destruindo a compreensão que eles tinham da realidade. No momento em que o desespero começava a tomar conta do Nitro Azul, uma figura surgiu repentinamente diante de Jiro, desferindo um golpe preciso em sua garganta. Jiro, eu deveria ter te ensinado isso. Embora você seja forte, às vezes, ser descuidado demais não é uma coisa boa. O recém-chegado era Cassia. Embora Midora tivesse ido procurá-lo, a Cassia pressentiu a morte e o desespero do Nitro Azul. Então, ele surgiu de repente. Midora não o interceptou porque não havia necessidade. A Cassia acreditava ter ativado com sucesso a fraqueza de Jiro ao dano impulsivo, e sua arrogância praticamente emanava de cada poro. Afinal, ele entendia muito bem a mecânica do golpe de dano. Mas no instante seguinte, Jiro atingiu o mesmo ponto fraco de Cassia com precisão idêntica. Esse golpe deixou a Cassia completamente atordoada. Ele não conseguia entender de onde Jiro tirou forças para contra-atacar, especialmente pegando-o completamente desprevenido. O ataque golpe paralisante de dano deveria ter liberado todo o dano acumulado em uma cascata devastadora. Quem sofre um trauma desses não deveria ter forças restantes, mas Jiro não só resistiu como reverteu a técnica com perfeição. Midora, sua pirralha, você não conseguiu nem parar uma pessoa? Jiro expressou seu descontentamento. Ele já havia percebido a Cassia se aproximando rapidamente e poderia ter reagido, mas ainda assim permitiu que a Cassia o atacasse. Porque sabia muito bem que a Cassia planejava explorar a fraqueza de seu ataque de dano. Mas o Jiro atual era destemido, então ele o deixou atacar. Esse ataque também rompeu o último laço de afeto entre Jiro e sua relação de professor e aluno. Afinal, a Cassia realmente tentou matá-lo. Que laços restavam depois disso? Quem fala é você. Você não estava deliberadamente deixando que ele a atacasse? Não acredito que você não pudesse ter se esquivado de um ataque como aquele. Midora respondeu com exasperação. Ele não havia impedido a Cassia, é verdade, mas Jiro obviamente havia se deixado ser atingido, certo? Isto é impossível. Por que você está completamente bem depois que seu efeito de dano foi desfeito? A Cassia exigiu enquanto deixava Nel devorar seus danos internos, seu choque evidente em cada palavra. Você me ensinou o golpe paralisante de dano, isso mesmo. Mas isso não significa que todos tenham que seguir as regras. Eu encontrei um supergênio que revolucionou completamente a técnica. Jiro pensou em Yuki. Mencionar aquele jovem sempre o enchia de espanto com seu talento extraordinário, o mais forte que ele já tinha visto, sem exceção. Dano modificado com derrubada? Como? O rosto de Cassia estava muito sombrio. O golpe paralisante de dano foi especificamente projetado para neutralizar Jiro, pois sabiam que sua força problemática exigia medidas especiais. Foi por isso que a Cassia atacou primeiro, com a intenção de eliminar Jiro imediatamente. O homem havia atingido níveis de cálculo frio que não poupariam nem mesmo seus próprios alunos, pura intenção assassina. Esquece, chega de perder tempo com você. Seu ataque agora disse tudo o que precisava ser dito. Midora, ele é todo seu. A decepção de Jiro com o ataque letal imediato de Cassia havia chegado a zero absoluto. O homem realmente pretendia assassiná-lo, então qualquer conversa adicional era inútil. Você não precisa me dizer, tenho contas a acertar com esse desgraçado. A dívida de Froese precisa ser paga. Midora agora entendia completamente como havia sido manipulado.
Acácia havia deliberadamente planejado a ausência de todos os outros, deixando apenas ele. Todo o cenário fora orquestrado desde o início. Embora a morte tivesse sido a escolha de Froese, na visão de Midora, essa questão estava longe de estar resolvida. Ele vinha se afogando em auto-recriminação por séculos, consumido pela culpa. Aquelas centenas de anos de fome remontavam a esse desgraçado que o precedeu. Midora não tinha a menor intenção de deixar Acácia ir embora. Capítulo 240. Vocês vão deixar esse garoto Midora me enfrentar sozinho? Depois de algumas centenas de anos, vocês todos se tornaram muito arrogantes. Acácia olhou para os dois com uma expressão de loucura. Ele é capaz de lidar com você. Acácia, não subestime Midora. Com a força que ele tem agora, você não pode enfrentá-lo. Depois que Jiro falou, ele não se importou mais com Acácia. Ele ainda tinha suas próprias coisas para fazer. Ao ver Jiro prestes a partir, Acácia inicialmente quis impedi-lo. Mas no segundo seguinte, uma língua disparou em sua direção a uma velocidade extremamente assustadora. Este era o golpe da língua faminta de Midora. E esse golpe fez a expressão de Acácia mudar. Porque nesse golpe, além do poder aterrador, havia uma emoção de extrema raiva. A manifestação dessa emoção tornou a expressão de Acácia um tanto artificial. Afinal, era isso que Nel mais detestava. Ele só teve sorte de que, embora sua raiva fosse forte o suficiente, o ataque de Midora não fosse tão eficaz. Para levar a Nel ao seu limite, era preciso ter raiva suficiente e força suficiente. Na história original, os ataques furiosos e contínuos de Midora e Toriko não haviam levado Nel ao seu limite. No fim, foi um único golpe do demônio branco que levou Acácia ao seu limite. Embora Nel ainda não estivesse totalmente recuperado, para Acácia, bloquear o ataque de Midora não era um grande problema. Era apenas que essa emoção de raiva o deixava um pouco desconfortável. Afinal, o apetite de Acácia agora era Nel. Nel detestava o gosto da raiva, e ele também. Diante do ataque de Midora, Acácia, que havia recuperado os sentidos, contra-atacou imediatamente. Uma grande quantidade de tentáculos se espalhou de seu corpo. Nesse momento, Acácia já não tinha mais aparência humana. Que sujeito repugnante. Parece que não posso usar a língua faminta contra você. Ao ver Acácia assim, Midora também sentiu um pouco de nojo. Ele simplesmente parou de usar a língua faminta e passou a usar os punhos. Golpe faminto. Golpe faminto, um dos golpes de ataque de Midora, que integrava séculos de fome em seu punho. Além de possuir maior poder, também podia fazer o oponente sentir a sua fome. E esse golpe faminto não foi apenas um golpe, foi uma sequência aterradora de golpes. Bum! Um estrondo e uma vibração imenso se espalharam do primeiro continente. A terra inteira tremia constantemente. Ficou claro o quão impiedosos eram os socos de Midora. Esse garoto maldito está sempre me causando problemas. Grande golpe paralisante. Ao perceber que todo o primeiro continente estava prestes a ser obliterado por Midora, Jiro imediatamente lançou um grande golpe para estabilizá-lo. Ele não podia impedir a fúria de Midora, mas pelo menos os efeitos colaterais não devastariam um continente inteiro. Talvez não fosse o mundo humano, mas ainda fazia parte da Terra. Jiro não ia ficar de braços cruzados enquanto Midora destruía todo o primeiro continente. Com um único golpe de Jiro, o colapso do primeiro continente parou, mas os poderosos socos de Midora continuavam. Se isso persistisse por muito tempo, o efeito de nocaute de Jiro seria quebrado. Então Jiro teve que usar o golpe poderoso constantemente. Ainda bem que seus inimigos eram fáceis de derrotar. Os nitro azuis restantes foram rapidamente eliminados por ele. Para lidar com esses caras, Jiro nem precisou se preocupar em usar o golpe poderoso. Ele simplesmente usou força bruta para esmagá-los. A diferença de poder entre eles era simplesmente enorme, tão grande que a força bruta por si só era mais do que suficiente. Midora está mesmo causando alvoroço. E Shiryu estava sem saber o que fazer, mas ainda precisava evacuar os civis primeiro. Ele não precisava se preocupar com os combates ali, então planejou levar essas pessoas de volta ao mundo humano. Afinal, elas haviam sido sequestradas de vários continentes. Jiro não podia enviá-las de volta para seus países de origem, então o mundo humano serviria por enquanto. Após deixar essas pessoas em seus destinos, Shiryu também retornou ao mundo gourmet. Agora só havia uma batalha no mundo gourmet, e essa era Nel contra Midora. Parece que os ataques de Midora não estão sendo muito eficazes. Observando os golpes famintos de Midora caírem implacavelmente, Acácia continuava sofrendo danos graves, mas se curava incrivelmente rápido. Enquanto isso, uma enorme porção do poder de Midora estava sendo consumida diretamente por Nel. Nesse tipo de luta, parecia que Midora tinha vantagem, mas quando suas forças se esgotavam demais, Acácia virava o jogo. A habilidade mais poderosa do Nel é sua capacidade de devorar. Naquela época, até mesmo minha explosão de supernova foi devorada por essa criatura. Se o seu poder não conseguir ultrapassar completamente o limite dele, então não há como matá-lo. Dom Slime se pronunciou. Ele havia lutado contra o Nel diversas vezes no passado e sempre saía vitorioso. Sabia em primeira mão o quão brutal o Nel podia ser. Claro, ele o derrotara eventualmente, mas fora uma luta brutal. Yuki sabia muito bem que Midora estava dando uma surra daquelas em Acácia. A comoção era impossível de ignorar, o planeta inteiro tremia, e as auras colossais da batalha se espalharam pelo globo. O mundo humano, no entanto, permaneceu um santuário de calma, aninhado em segurança dentro da cúpula protetora da vovó Setsuno. Quanto aos 8 reis, eles permaneceram observadores passivos. A própria existência de Acácia era uma afronta à ordem natural de seu mundo. Na história original, eles se uniram para confrontá-lo, sabendo que ele era um arauto da destruição planetária. Mas desta vez foi diferente. Midora tinha Acácia completamente sob controle. Não havia necessidade de intervirem. Além disso, com o rei dragão do primeiro continente já morto pelas mãos de Yuki, suas forças estavam reduzidas. Assim, os 8 reis restantes observaram à distância, aguardando para ver como esse confronto monumental terminaria.
Se Midora vencesse, a intervenção dele seria desnecessária. Se ele perdesse, eles ainda fariam sua jogada, embora se Midora caísse, as chances deles seriam mínimas. Com o passar do tempo, o eclipse solar gourmet finalmente começou. Uma presença colossal irrompeu da terra sob os pés de Yuki. A força descomunal fez até mesmo o Rei Lobo Guinness recuar num salto, um rosnado assustado ecoando em seu peito. O Rei Lobo soltou um uivo agudo, com os olhos fixos na terra que estalava. Ele podia sentir claramente a chegada de God. O eclipse solar gourmet havia chegado e God havia amadurecido. Mas algo estava diferente. God aparecia apenas uma vez a cada algumas centenas de anos. Além das vezes em que foi capturado pelo Nitro Azul, o Rei Lobo era sempre o primeiro a lidar com ele. Guinness havia testemunhado o nascimento de God muitas vezes, mas desta vez era diferente. A aura era imensa, superando em muito qualquer encarnação anterior. Era um poder que eclipsava completamente o seu próprio. Foi por isso que a Guinness estava em alerta máximo. Desta vez, God é um ser completo e plenamente maduro, nascido de uma terra totalmente preparada. Os anteriores eram todos imaturos. Yuki explicou: Guinness, preciso que você fique de olho nisso para mim. Preparar o God não era um problema para Yuki, mas ele precisava impedir que outras criaturas tentassem roubar uma mordida. Ele confiou a Guinness a tarefa de fazer a guarda. Guinness concordou sem hesitar um instante. Os motivos eram simples. Primeiro, Yuki tinha uma relação próxima com Jiro. Era natural estender um favor ao amigo de seu filho. Segundo, e mais importante, sabia que não era páreo para essa versão de God. Sua aura era poderosa demais. O Rei Lobo não temia a morte, nenhum dos 8 reis a temia. Mas não era tolo. Reconhecia o poder avassalador e sobrenatural que emanava do God recém-nascido. Sabia com absoluta certeza que estava em desvantagem. Um rei sabe quando está em desvantagem. Portanto, se Yuki estava disposto a aceitar a missão, era o melhor a se fazer. Se ele falhasse, Guinness não teria outra escolha a não ser intervir, mesmo sabendo que era uma missão suicida. Capítulo 241. Enquanto isso, na toca do lobo guerreiro, todos os lobos estavam encolhidos lá dentro, aguardando o fim do eclipse solar gourmet. Eles sabiam o que estava por vir. O eclipse solar gourmet era um momento em que God tentaria recuperar todo o sabor do mundo, e isso incluía eles. Mas os lobos de batalha tinham uma tradição antiga, uma regra transmitida por seu rei. Durante o eclipse, eles deveriam se esconder em suas tocas e não, sob nenhuma circunstância, aventurar-se para fora, por mais inebriante que o aroma se tornasse. Era uma ordem do Rei Lobo. Então, embora desejassem desesperadamente provar a origem daquele aroma incrível, eles não desobedeceriam ao seu rei. No instante em que Yuki terminou de falar e Guinness concordou, a terra finalmente se estilhaçou. Um objeto esférico e enorme foi arremessado do chão. No segundo seguinte, alçou voo e eles finalmente puderam vê-lo claramente. Era um gerino gigante. Mas sua forma era única. Parecia um planeta, cercado por um anel do que pareciam ser pequenos asteroides. Após o primeiro girino, inúmeros outros irromperam do chão, lançando-se em direção ao céu. Na história original, quando God atingiu a maturidade, havia apenas um girino, e ele era muito menor do que este. Foi por isso que Gigi ficou tão chocado na história original. Esse God estava em um nível completamente diferente. Os incontáveis girinos voaram para o céu, depois desceram, fundindo-se uns nos outros. Escamas começaram a se formar e à medida que mais e mais girinos se juntavam, um sapo de aparência estranha finalmente apareceu. Este sapo era o God desta era, o único a ter atingido a maturidade completa. Os anteriores haviam permanecido em sua forma de girino, meros bebês. No momento em que God abriu os olhos, uma onda colossal de energia inundou o mundo inteiro. Essa presença vem do segundo continente. Deve ser God. Mas essa aura não é um pouco forte demais? Jiro comentou com a voz embargada por uma mistura de admiração e preocupação. A presença de God era muito mais aterradora do que a de qualquer um dos 8 reis. Tem que ser. Dom, a aura de God sempre foi tão assustadora assim? E Shiryu, inseguro, virou-se para Dom Slime. É a aura de God, mas isto é diferente. Os anteriores estavam no mesmo nível dos 8 reis, mas este está em um nível completamente diferente, disse Dom Slime, que testemunhou o nascimento de God muitas vezes, com confusão. Isso deve ser porque a Terra atingiu um estágio crítico de sua preparação. Ela está prestes a amadurecer completamente. A taxa na qual os ingredientes têm surgido recentemente é muitas vezes mais rápida do que antes. E Shiryu teorizou. Ele sabia tudo sobre a Terra estar sendo preparada. Talvez seja isso. Mas não importa. Por mais forte que seja essa aura, ela não se compara àquele monstro, Yuki. Dom Slime balançou a cabeça. Embora nunca tivesse lutado contra Yuki, ele podia sentir uma ameaça profunda vinda dele. Isso significava que Yuki poderia matá-lo facilmente. Ele precisava ser mais forte. No mundo humano, a cúpula de pressão de Setsuno podia bloquear ataques físicos, mas não conseguia bloquear auras. A presença de God se infiltrou através dela. E agora? Este mundo está ficando cada vez mais estranho. Primeiro, as auras de Midora e Acácia, e agora outra incrivelmente poderosa. E após essa presença, um aroma rico e inebriante se espalhou. O perfume fez com que cada demônio da fome em cada ser humano reagisse. Que cheiro incrível! Acho que tem um ingrediente ali que é perfeito para as minhas células gourmet. Alguns já estavam perdendo o controle, querendo correr em direção à fonte.
Afinal, para a Terra, os humanos eram apenas mais um ingrediente que ela havia espalhado, então eram naturalmente um alvo para recuperação. Muitos já se dirigiam, sem qualquer controle, para o mundo gourmet. Ninguém no mundo humano tentou impedi-los. Chegar ao mundo gourmet e alcançar o primeiro continente seria incrivelmente difícil para eles. Portanto, não havia motivo para interferir. Se a luta se prolongasse e essas pessoas chegassem de fato à beira do mundo gourmet, então a Organização Gourmet Mundial interviria. Claro, havia muitos deles, mas a Organização Gourmet Mundial tinha muitos pesos pesados. Quando você enfrenta uma força esmagadora, os números não significam nada. Meu demônio do apetite está me dizendo que essa fragrância vem de God. O eclipse solar gourmet chegou, e God nasceu. Uma pena que um ingrediente como esse esteja além da nossa capacidade de capturar. Todos sabiam que qualquer um dos 8 ingredientes lendários estava além de seu alcance, tanto em termos de dificuldade de captura quanto de preparo. O grupo da história original só teve sucesso graças à sua incrível força e poderosa sorte gastronômica. Sem essa bênção da sorte gastronômica, capturar e preparar aqueles ingredientes teria sido impossível. E depois de sentirem essa presença avassaladora desse novo God, todos eles souberam que era algo com que nunca, jamais deveriam se meter. Bum! Contudo, enquanto conversavam, um ataque atingiu em cheio a cúpula de pressão de Setsuno. O impacto foi tão poderoso que até ela sentiu uma pressão imensa. Mais alguns ataques como esses e a cúpula dela se estilhaçaria. O ataque partiu do primeiro continente. Era God. Sua língua se estendeu, com a intenção de circundar o globo e coletar ingredientes. O golpe atingiu em cheio a cúpula de Setsuno. Se fosse o Setsuno da história original, aquele único golpe teria sido suficiente para destruí-la. Mas a Setsuno atual era diferente. Ela havia recuperado sua juventude e sua força havia aumentado consideravelmente. Bloquear o ataque de God não era problema algum. Ao ver isso, Yuki não perdeu mais tempo e correu diretamente em direção a God. No instante em que o viu, a expressão de God mudou. Embora tivesse acabado de nascer e não pudesse falar, sua inteligência não era nada baixa. Soube, instantaneamente, que não era páreo para o ser que se aproximava. Tentou fugir. Contudo, ele não sabia que o que não estava ali para derrotá-lo, mas sim para cozinhá-lo. E sua velocidade era incomparável. Num instante, Yuki tocou God e, através de sua superfície, entrou naquele espaço familiar e especial. Finalmente de volta. Deixe-me ver quantos ingredientes uma terra completa possui. A voz de Yuki transbordava uma excitação quase eufórica. Para um chefe como ele, aquilo era o paraíso. Ele começou a cozinhar. Embora God ficasse impotente depois de começar a cozinhar, o ingrediente precisava de algum preparo prévio. Então God voltou seu olhar para Guinness. Ao ver God fixá-lo no olhar, Guinness imediatamente mostrou suas presas. Claro, ele não era páreo para God em uma luta direta. Afinal, God tinha um nível de captura na casa das dezenas de milhares. O Rei Lobo, no máximo, tinha um pouco mais de 6.000. A diferença era enorme. Mas o Rei Lobo era um veterano de inúmeras batalhas. Então, mesmo diante do ataque repentino de God, Guinness ainda conseguiu revidar, não sendo derrotado com um único golpe. A arma de God era sua língua, um pouco parecida com a de Midora. Sua língua não parava de atacar Guinness. Qualquer ataque que ele pudesse esquivar, ele esquivava. Se não pudesse, enfrentava-o de frente. Por um tempo, embora God claramente dominasse Guinness, derrotá-lo de vez provou ser mais difícil do que o esperado. E conforme a luta se prolongava, Guinness percebeu algo. A velocidade de ataque de seu oponente estava diminuindo, e continuava a ficar mais lenta. No início, desviar de seus ataques era quase impossível. Mas com a velocidade reduzida, agora era muito mais fácil. Os ataques de God costumavam acertar com frequência, mas agora nenhum deles acertava. A Guinness conhecia bem a sua situação. Não era que tivesse ficado mais forte na batalha, mas sim que seu oponente havia ficado mais fraco. Após algum tempo, God parou completamente de se mover. Isso porque o preparo de Yuki havia atingido um estágio crítico. A criatura agora era completamente inofensiva. Tudo que Yuki precisava fazer agora era preparar continuamente os diversos ingredientes, permitindo que God amadurecesse rapidamente. Ao mesmo tempo, uma enorme quantidade de feras correu em direção ao local onde God estava, vindas de todas as direções. Ao ver isso, a aura do Rei Lobo Guinness irrompeu e ele soltou um uivo estrondoso. Ele estava avisando essas criaturas para se afastarem. Ele também podia sentir o aroma incrível que God exalava, então sabia exatamente o quão tentador era. Era natural, portanto, que as feras do segundo continente fossem atraídas. Elas estavam até dispostas a ignorar o fato de que o Rei Lobo era o governante do segundo continente, apenas para provar esse ingrediente. Mas então o aviso de Guinness os atingiu. Num instante, inúmeras criaturas congelaram em absoluto terror, paralisadas de medo a ponto de não conseguirem sequer respirar. É claro que alguns dos mais fortes resistiram ao aviso de Guinness, mas aqueles que o ignoraram morreram instantaneamente. Ele nem precisava usar as garras, um único uivo do Rei Lobo podia literalmente arrancar suas almas. Portanto, Guinness não estava nem um pouco preocupado com eles. Assim, de repente, uma enorme quantidade de animais parou abruptamente, e alguns foram amontoados formando uma pequena montanha. Sob a guarda de Guinness, nenhuma besta sequer conseguia se aproximar de God. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.